8ª edição de mais um podcast solidário Pode Ajudar para você, e a gente te convida a conhecer uma instituição especial que é o Instituto Lennon, aqui nesse projeto ancorado, apoiado pela Sicredi Pioneira junto com a Garbo Decor e Imóveis Reinheimer, aqui na SMK Estudo Digital, entre outras empresas aí fazendo acontecer. Por quê? Porque a gente quer que você conheça a voz dessas empresas sociais. E o projeto é lindo. Está aqui na mesa as gurias que vão representar conosco o Instituto. Bem-vindas, gurias. Obrigada. Em primeiro lugar, eu já quero que vocês se apresentem para a gente começar esse bate-papo descontraído e contar a história do Instituto Lennon, que diferente das outras entidades, tem aí um caráter real, né? Ele nasceu de uma história aí que é muito interessante que a comunidade que está nos assistindo nos entenda e se acolha junto com essa emoção. Vamos se apresentar? Sei que tu és a minha xará ali. Isso. Vamos começar por ti, então. Eu sou a Aline, eu faço parte do Instituto Lennon desde 2011. Sou atualmente articuladora do Serviço de Convivência e também faço parte da gestão da instituição. Olha, fantástico. Ela esqueceu de dizer que ela faz parte da diretoria também, né? Eu sou a tesoureira do Instituto Lennon. Há quanto tempo tu estás no Instituto? Desde 2011, 14 anos já. Então, eu sou Delcy Mello. Hoje estou diretora executiva do Instituto Lennon. Eu acho que eu sou a pessoa que já passei por todos os cargos. Olha! Já fui presidente, estou vice-presidente, sou diretora executiva. Estou no Instituto Lennon desde 2006, né? Eu fiz parte do movimento quando fundamos o Instituto Lennon Joia pela Paz, então. A partir de um latrocínio, o Instituto Lennon foi fundado para trabalhar a prevenção da violência com crianças e adolescentes na região oeste de São Leopoldo. E eu faço parte, então, desde lá. Muito bem. Te vi nos vídeos já da instituição. Eu sou Maria Denise. Hoje estou presidente do Instituto Lennon. Também já passei por vários setores, estou lá desde 2010. Uma das coisas que eu gosto é fazer as visitas nas famílias e trazer de volta. E hoje eu sou presidente, né, da diretoria e coordenadora, junto com a Delcy. Muito bem. Tu mencionaste a questão do latrocínio, que foi uma história real, que eu sei que a comunidade toda se engajou para, de uma hora para outra, resolver se movimentar em benefício da sociedade. E nós estamos falando de um jovem lá atrás, e isso faz parte um pouquinho do Instituto. Antes de a gente dizer o que o Instituto faz, quantas pessoas são acolhidas, quantas famílias são acolhidas, vamos contar um pouquinho dessa história, só para o pessoal nos situar. E eu vou deixar a palavra contigo, que já está, né? Deus Então, o Instituto Lennon, né, tem o nome de Lennon por conta de um adolescente de 16 anos que foi... Aconteceu um latrocínio na casa da família num domingo, 18 de setembro de 2006, que os assaltantes então pegaram a mãe do Lennon, né, e do mercado e levaram para a residência. E o Lennon estava deitado no sofá. E eles se assustaram então e atiraram. E em torno de 9 horas da noite veio então a notícia que o Lennon veio a falecer. Foi um momento ímpar na nossa comunidade. A comunidade parou, as pessoas ficavam sem entender, porque o Lennon era um menino maravilhoso. E ele era um menino envolvido no futebol, no esporte. Ele queria sempre mais e estava sempre com o pai dele, que era uma liderança daquela comunidade, como todos conhecem até hoje, o Tomé. Então, ficou todo mundo assim sem saber o que fazer. A gente... choravam, andavam, uns iam para o hospital. E aí, então, pela manhã, chegou o corpo do Lennon e eles decidiram, então, levar para Porto Vera Cruz. E o que me, assim, faz refletir muito, assim, é que a família simplesmente podia ter ficado, né, em Porto Vera Cruz, que era um dos pensamentos no primeiro momento. E aí a gente começou a conversar e o que vamos fazer? Não pode mais acontecer. Em 2006, os índices de violência eram muito altos na região oeste, por conta do tráfico, da drogadição. Então, a comunidade, alguns se revoltaram, alguns não queriam criar uma instituição em prol da paz, mas sim para fazer justiça com as próprias mãos.
Até que chegamos no consenso, então, e criamos o Instituto Lennon Joel pela Paz para trabalhar na violência e para pensar aqueles jovens da comunidade. Porque aquele que apertou o gatilho foi uma criança. E foi uma criança maltratada pela sociedade. Uhum. Então, a gente precisa também pensar, né? E nós pensávamos no primeiro momento que a Senai e o Tomé não iam mais querer voltar para São Leopoldo. E não. Então, assim, a grandeza de um pai e uma mãe com tanta dor que perderam um filho, mas que voltaram para renascer tantas outras, né? Então, é uma história linda mesmo do Instituto Lennon. É uma história que me orgulha muito contar e fazer parte. Lindo. E interessante porque nós estamos falando de um ano de 2006. E foi 2006, né? Sim. A inauguração do Instituto. Então, temos aí um bom tempo. Observando que quando tu disseste e Zona Oeste, nós estamos num podcast que transmite para o Brasil inteiro. Então, é a região do São Leopoldo, Vale dos Sinos. Mas é uma realidade hoje de... né, a grande parte das cidades do Brasil sempre tem uma região ali que é violenta até hoje. Naquela época, pelo que parece, era mais... Mas, a partir disso, o que me impressiona é que as próprias empresas também apoiaram o projeto desde o início. Sim. O Instituto Lennon, 2006, foi no final ali que a gente fundou ele, né? Iniciou, não tinha recursos. O Instituto iniciou da vontade do fazer, na garagem, então, do mercado. Não tinha mesa, não tinha computador, era tudo improvisado, mas todo mundo queria muito fazer. E naquele mesmo ano já se iniciou, então, a oficina de flauta, no qual o professor conseguiu doações de flauta e eles fizeram as primeiras serenatas de Natal, já aconteceu em 2006. Então, para ver como é transformador, né? Quando abriram-se inscrições para o futebol... Nós fizemos 500 inscrições no campo do Obras. Então, assim, realmente a comunidade queria fazer a diferença e queriam algo. E sim, todas as empresas da comunidade, a Gedore, a TFL, a Controy, e não vou citar mais porque são tantas outras que, ali da Redondeza que fizeram parte, que foi o que manteve o Instituto Lennon em 2007, em 2008, que nós só conseguimos um convênio com a Prefeitura Municipal de São Leopoldo a partir de 2008, porque tem questões burocráticas que precisam seguir, né? Todo o conselho diz que uma instituição legalmente organizada legalmente, mas para concorrer a editais ela precisa ter 2 anos de fundação. Então é um período que a gente precisa passar. E é um período muito difícil. Então, o nosso primeiro convênio com a Prefeitura Municipal de São Leopoldo foi em 2008. Então, 2008, 2009, a gente só tinha oficinas, porque era o que a gente conseguia fazer. Todo mundo era voluntário, era muito da dedicação mesmo de cada um. O lanche que conseguia ofertar para as crianças era voluntário. E aí, então, em 2009, conseguiu-se um projeto, então, pelo Condedica, que é, né, a questão do imposto de renda que vai para o fundo e depois as organizações, então, apresentam uma proposta e retorna para elas, onde a gente conseguiu, então, comprar os instrumentos de musicais, né? Violões, os instrumentos de sopro, e que fez toda a diferença na vida daquelas crianças. Que fantástico. Em 2009, então, eu vim para dentro do Instituto Lennon no final de 2009, porque eu era da diretoria desde o início, mas eu atuava num outro espaço, e a gente começou a organizar essa documentação. Eu lembro que eu cheguei assim na instituição e eu dizia: Tomé, onde é que tá a certidão essa? E o que é isso? Isso tem? Eu disse: sim, Tomé, a gente precisa de certidões, porque a gente precisa buscar projetos. No mesmo ano também tivemos a parceria que chegou junto na instituição, a Fernanda Appel, uma pessoa para escrita de projetos, e começamos a buscar projetos. Começamos a pensar na mudança da vida daquelas crianças. Porque a gente atender crianças e adolescentes 1 hora a aula por semana não vincula. Não ia fazer diferença. Não. Então, em 2010, a gente implementou o fortalecimento de vínculos muito na vontade, porque não tinha recurso. O recurso que a gente recebia para fazer uma oficina não pagava uma cozinheira, não pagava os serviços gerais o dia todo. E aí, então, foi em 2010 que a gente escreveu o primeiro projeto para Criança Esperança, que foi aprovado para receber em 2011. E a gente recebeu a visita, então, naquele ano, dos gestores da Unesco.
e que fez a gente pensar muito além o Instituto Lennon. Eles nos desafiaram a pensar o que seria daquele adolescente com 16, com 17 anos, que queria, sim, um tênis de marca, que queria um celular, e aí o tráfico ofertava isso muito fácil. E aí a gente começou também a atender, então, a partir de 2012, os cursos de qualificação profissional no Instituto Lennon, que fez toda a diferença na vida das crianças. Hoje a gente tem pessoas formadas. Ainda na quinta-feira, um dos primeiros alunos de música do Instituto Lennon, hoje formado pela Faculdade Estes, professor de música, foi então agraciado com uma placa dos 18 anos do Instituto Lennon pelo reconhecimento de ter feito a diferença na vida da instituição. Então, assim, como é bom a gente poder contar essa história, né, e ver a transformação do Instituto. Que lindo. Deixar um pouquinho a palavra para as gurias, nos contar como é que é o dia a dia, então, né? Quantos são, a partir de que idade? É contraturno escolar? Como é que as crianças e adolescentes entram dentro do Instituto? É só via prefeitura? Como é que funciona isso? As crianças e adolescentes, então, eles ingressam no Instituto Lennon a partir dos encaminhamentos do CRAS ou de qualquer outra conselho tutelar, CREAS, né? Outra instituição, outro órgão que possa estar encaminhando. A gente atende as crianças 3 vezes na semana, né? Após, então, passar por esse processo lá, eles vão realizar a ficha de cadastro junto à nossa assistente social, que faz todo esse acompanhamento da família, né? A criança, então, ingressa na instituição no turno inverso à escola, né? O turno da manhã entra às 8 horas, recebe o café da manhã. Às 11 horas, eles começam a receber o almoço e às 11h30 eles são liberados. Né? Eles têm esse atendimento 3 vezes na semana. O turno da tarde entra 12h30, recebe o almoço. Inicia-se as atividades à 1 da tarde. 3 horas eles têm o lanche e 13h30 também são liberados. A partir de que idade? Os atendimentos são feitos no serviço de fortalecimento de vínculos dos 6 anos até 17 anos e 11 meses. Então ele cumpre toda a adolescência, inclusive, ali, pré-adolescência, adolescência. Aí que vem a importância dos projetos técnicos, profissionalizantes. Isso. Exato. Que fantástico. As oficinas técnicas faz toda a diferença na vida deles, né? Claro. Porque a gente tem uma grande parceria de encaminhamentos para o mercado de trabalho. E como é que a gente vai encaminhar um adolescente para o mercado de trabalho se minimamente ele não sabe sentar na frente de um computador, fazer um currículo? Então, a gente precisa pensar a longo prazo a vida desse adolescente dentro da instituição. Ele tem que passar pela instituição e a gente fazer a diferença. Então, assim, as oficinas tecnológicas são super importantes para eles, né? Sim. Para abrir, para ajudar eles nessa confecção e deslumbrar mesmo para o mundo, né? Porque além do serviço de fortalecimento de vínculos, que ele abrange esse leque, né, da faixa etária, o Instituto, então, de acordo com o seu estatuto, também atende jovens adultos, né, as mulheres, suas famílias, enfim, a comunidade no geral, de acordo com os projetos que são aprovados pelos editais que a gente envia. Sim, né? sim. Se a gente tem lá, enviamos um edital para a Fundação Lojas Renner, por exemplo, né? Um curso com mulheres. A gente vai atender naquele melhor horário, então, que a gente vai conseguir contemplar as mulheres da comunidade e vai realizar a oficina que foi proposta no projeto. O objetivo principal, só para relembrar para quem está nos assistindo, a partir de uma necessidade de resgatar a sociedade no sentido da dignidade, no sentido de um olhar aí que vai além das questões vulneráveis da região. É mais ou menos essa linha. Isso. Por que a gente pensa muito também nessa questão de expandir o trabalho, então, para mulheres também? Porque a gente faz toda a diferença na vida da criança, a gente trabalha com a criança e adolescente várias situações, e às vezes as crianças levam isso para casa e a mãe e o pai também nem entendem o que as crianças estão levando, né? Então, quando a gente consegue oportunizar essas mulheres, mães dessa comunidade, que elas podem vir para a instituição e fazer elas entender que elas têm direitos, que elas podem, que elas são capazes e o que é para elas tem que ser melhor sempre, é um ganho que a instituição tem.
Com certeza. Quantas famílias são atendidas diretamente ou indiretamente através do projeto hoje? Diretamente hoje, 145 famílias na região oeste. Tá. Mas o Instituto Lennon também esse ano abriu o trabalho que a gente faz na região oeste para 3 ocupações da região nordeste. Então hoje, o fortalecimento de vínculos que a gente atende dentro da instituição, nós temos pessoas capacitadas, então, na região oeste, atendendo 25 crianças na Rede Mix, 25 crianças na ocupação Mauá e 50 crianças na ocupação Steigleder. Perfeito. Gurias, a princípio só São Leopoldo. Sim. Crianças da região de São Leopoldo, né? Isso. Não que não posso, de repente. Não, assim, quando a gente trabalha, por exemplo, hoje, porque teve um momento que o Instituto Lennon atendia, nós tínhamos um convênio, mas a gente atendia várias outras crianças fora desse convênio em oficinas de hora-aula. Uhum. Então tinha mais flexibilidade. Mas quando você padroniza o atendimento, então hoje a forma de ingresso na instituição, mesmo que seja para uma oficina de violão, a gente quer que essa criança passe no CRAS, que a família seja referenciada. Não, a gente não está falando da questão de renda, a gente não vai deixar de atender essa criança, mas para ter um acompanhamento também junto ao CAD único, para ver a vida dessa família que vem então encaminhada pelo CRAS, às vezes vem pelo Centro de Referência de Cuidado e Proteção à Criança e Adolescente, sendo Conselho Tutelar, CREAS, que são outros atendimentos do município e que entendem a necessidade de entregar essa criança a uma instituição para que ela seja atendida no turno contrário. E aí chegam até a gente. Gurias, eu quero perguntar para você sobre as dificuldades, desafios do Instituto. Mas antes, eu queria aprofundar só mais um pouquinho nessa questão da relação, no entendimento de vocês, das 3, do esporte, das oficinas de música, com a questão da demanda social mesmo. Quanto que essa relação, já que já são alguns anos aí, vocês percebem, acompanhando os adolescentes, as crianças, que realmente fazem a diferença? Sim, porque assim, a gente relaciona o esporte, né, tanto o esporte, as oficinas de dança, é somente uma ferramenta que a gente utiliza para transformação social, né? Porque é através dessas atividades em que a gente vai conseguir construir esse cidadão para que ele possa atuar lá fora, né? Porque assim, dentro do futebol, por exemplo, o Instituto Lennon utiliza a metodologia 3 tempos. Isso é muito importante citar. Então assim, a gente acredita muito, Vamos explicar né? o que é a metodologia 3 tempos. A metodologia 3 tempos. E ninguém melhor, gente, do que a Aline, né? Porque a Aline foi a jovem que em 2014 participou com um grupo de adolescentes do Instituto Lennon da Copa do Mundo no Rio de Janeiro, né? Olha! Então ela tem conteúdo para falar da metodologia. Nossa! Começando então lá em 2014, né? O Instituto Lennon então atuava com a metodologia 3 tempos. E nós fomos então, através da FIFA, convidados a participar do festival, então, FIFA for Hope, que aconteceu no Rio de Janeiro durante os Jogos da Copa, né? A jovem líder, então, que fui eu, passei 15 dias no Rio de Janeiro. 5 dias antecederam então a chegada do restante da equipe, em que a gente passou por formações dessa metodologia. O restante do grupo, quando chegou, também passou por algumas formações, mas já na parte de atuação. Porque então ocorreram jogos, né? Houve um campeonato, então, em que os nossos jovens jogaram com pessoas, adolescentes de todo o país, né? E foi muito bacana, porque a gente veio de lá com uma bagagem, assim, que ninguém tira, né? Uma experiência tanto de vida quanto de convivência mesmo. Dentro da metodologia, ela requer, então, que a gente utilize 3 passos básicos, né? O primeiro tempo, como a gente costuma chamar, então, é de construção de regras. Tu vai combinar tudo que vai ser feito durante o que tu vai fazer, durante o jogo que tu vai participar, durante a brincadeira que tu vai fazer com os teus colegas, tu combina no primeiro tempo. O segundo tempo, então, é a ação de fato. Nós já combinamos, agora nós vamos jogar. E o terceiro tempo, a gente vai conversar e ver se deu certo tudo que a gente combinou no primeiro tempo. Então, assim, ela é uma ferramenta de autonomia gigantesca, porque tu coloca nesse jovem, nessa criança, o total fazer.
Eles que vão decidir, eles que vão atuar e eles que vão resolver. Então, tanto que dentro de um jogo de futebol não tem um juiz, tem um mediador, que só vai ajudar e auxiliar. E nesse sentido, o esporte ele é um instrumento, é uma ferramenta. É só um instrumento, porque daí é lá dentro que eles aprendem a conversar, a manter, a gente sempre diz, né? Tu pode falar o que tu quiser, contanto que tu mantenha o respeito e a calma com o outro, né? Então, eles vão chegando a um consenso de que eu tenho direito à voz, mas eu preciso respeitar a minha vez de falar. Eu preciso ouvir o outro. Então, assim, tu vai construindo vários combinados que tu não vai usar só dentro do campo, tu vai usar na tua vida. E essa metodologia a gente costuma aplicar em outras atividades que a gente faz, não só no futebol. Uhum. Então, ela é adaptável. Ela é adaptável. Muito. Como é que a FIFA chegou a vocês? Então, só por curiosidade. Assim, depois, em 2011, que a gente teve o primeiro projeto aprovado, então, com Criança Esperança, a gente ganhou uma visibilidade, né? A Rede Globo passou uma semana dentro da instituição. Ah, sim, e os holofotes. Isso, e a gente, então, apareceu, né, nas imagens lá, que eles estavam captando pro show. E aí, depois, assim, em 2012, a gente teve um projeto apoiado, então, pela Petrobras, que foi um projeto muito grande, que a gente ganhou muita visibilidade, a gente atuou nos 4 cantos do município, a gente revolucionou aquele centro de eventos que hoje eles estão dando andamento, tomara que saia o IFSUL realmente, né? Mas a gente pode dizer que a gente foi a instituição que botou aquilo para funcionar. E a gente tinha natação, a gente tinha futebol, a gente tinha canoagem, tênis. Quando que uma criança da nossa região chegaria no tênis clube? E naquele momento ele chegou. Então, assim, com isso, em 2000, a gente também foi convidada a participar, então, de um edital da FIFA. De 2012, então, para atuar em 2013. E desde então a gente tem a parceria com a FIFA. Inclusive, esse ano a gente está executando o futebol na metodologia. Claro que a gente não conseguiu executar na íntegra, né? Porque nós ficamos 3 meses que não deu para atender crianças e adolescentes de fato na metodologia. Mas a gente tem a parceria com a FIFA, então, FIFA Criança Esperança, Fundação Abrinq, desde 2011, 2012, 2013. Formidável. Na tua visão? Assim, a gente cresceu muito com esses projetos. Eu mesma fiz formação da Unesco, da Fundação Abrinq, e a gente... foi muita formação, assim, nas nossas vidas. A Parceiros Voluntários também ajudou muito nós. Teve um programa da RGE que ela nos ajudou a estruturar a nossa gestão. Então, foi 2 anos, assim, maçante, mas que geraram muitos resultados. E geram até hoje. Porque a gente tem a gestão estruturada. Lena, a gente sabe quanto custa o almoço de uma criança. E também a gente se preocupa... A gente está sempre com a visão do futuro, tá? E a gente foi desafiando o próprio Criança Esperança. E a gente tem hoje um programa com a psicopedagoga e com uma psicóloga. Já tivemos também com uma fonoaudióloga. E estamos tentando, e vamos conseguir com certeza, para o próximo ano, com o fonoaudiólogo. Porque é isso que bate lá nas crianças. Então, enquanto essa demanda não é suprida, não anda. A criança chega com 11, 12 anos, não consegue escrever, ela não anda na escola. Então, hoje em dia, também muitas escolas encaminham para nós. As escolas da região, porque bate lá, né, a grande demanda deles, e eles também, a gente tem esse contato com as escolas, né. Tem que resolver, a família não tem condições, e aí o recurso acaba sendo vocês. Hoje a instituição acaba atendendo uma demanda que o município não dá conta, né? Porque psicopedagoga não é... As crianças do município hoje não têm acesso a uma psicopedagoga. Tem acesso, mas não um atendimento contínuo que deveria ter, claro, né? Tratamento. E, então, assim, tem encaminhamentos que eu sei que a escola faz, mas hoje, dentro da instituição, eu vejo que é fundamental uma fonoaudióloga. Porque a gente faz todo o processo e aí encaminha para a rede e bate que não tenha fono para atender aquela criança. Então, é fundamental. E a gente, quanto instituição, trabalha muito no pensar a vida dessa criança na escola. Porque qual que é o papel do Instituto Lennon? Então, assim, uma das questões que tá sempre, assim, vertendo no Lennon é a questão da defasagem escolar. E por que acontece a defasagem escolar? Muitas vezes porque essa criança não consegue aprender.
E aí ela acaba desanimando e ela sai da escola. E aí a família não tem o suporte. Então a gente precisa estar dando esse suporte. E aí sempre vem muito o papel da Maria Denise, que ela tá sempre fazendo visitas junto com a assistente social e insistindo, vamos lá, vocês conseguem, estruturando a família, trazendo de volta, marcando conversas, e aí a gente vai conseguindo então atender essas crianças. Pode falar. Esse ano a gente teve um resultado maravilhoso. Uma busca eterna que tinha para voltar para a escola, para não desistir da escola. E a gente conseguiu. Esse menino, ele foi para Estil. Ele estava estudando à noite e eu estava bem triste porque ele estava trabalhando de ajudante de pedreiro, gesseiro, e muito novo, assim. E eu pensei, nossa, não vai sair dali mais, né? Mas eu continuei insistindo. E aí, na última chamada da Estil, ele entrou. Ele tá muito feliz também, ele merece, porque merece muito, assim, todos merecem, né? Mas ele, assim, a gente já tava quase, não dava perder esperança nunca, né? Mas eu tava quase perdendo. E ele agora foi resgatado e tá muito contente, então, assim, ó, é resultado maravilhoso. Isso é que nos enche e nos dá energia para continuar, cada dia de novo. Eu tô aqui, tô olhando pra ela, tô vendo a emoção nos olhos dela. O pessoal da audiência não tá vendo, eu tô vendo. É porque eu não tava olhando. Eu vou pegar uma palavrinha tua, que tu falaste futuro, né? Em algum momento tu citou essa palavra. O que é futuro pro Instituto Leno? Qual é o futuro do Instituto? Porque já foi uma caminhada linda. Se lá atrás, em 2006, pensasse, será que em 2024 nós estaremos onde estaremos? Será que vocês pensariam que chegaria nesse nível de ajuda, de poder ver um adolescente aí sendo empregado dentro de uma empresa como essa que tu citaste? Então, vocês tinham essa visão lá atrás? E se sim ou se não, qual é a visão para o futuro de vocês? Acho que não. Não? Eu acho que quando foi pensado o Instituto Lennon, a gente não pensou na dimensão que ele teria. E eu vou te dizer que às vezes a gente está tão impregnada lá dentro, fazendo as nossas tarefas, que a gente não se dá conta do que são, da dimensão da e potência. aonde a gente está, a potência que a gente é. Então, assim, eu vejo o Instituto Lennon e eu quero muito que o Instituto Lennon complete mais 18 e que seja essa potência de transformação social que ele é até hoje. Fantástico. Consegue imaginar o Instituto daqui a 18 anos? Eu trabalho e também alimento essa equipe, assim, pensando, sempre trazendo esse novo, tá? Um exemplo da fono. Se a criança não tiver a fono na idade certa, ela não vai estar lendo. Que motivação ela tem para fazer um curso? Ela tem que ficar com vergonha, ela tem vergonha. Então, assim, hoje com esse atendimento multidisciplinar nosso, a gente consegue chegar em lugares, nem eu imaginava antes, eu queria muito isso, e eu não imaginava o resultado que a gente ia ter. E assim, o meu olhar é isso, eu quero inovação, quero fazer podcast com os adolescentes, com as crianças. Olha, a Casa Semicais está disponível, vamos atualizar esse projeto. Eu acho que assim, que é muito bacana a gente poder falar também essa vontade da Denise, assim, de transformação dessas crianças. E assim, ó, o primeiro projeto com Criança Esperança, nessa linha de educação, de pensar uma psicopedagoga, de pensar essa equipe multidisciplinar, foi muito baseado numa menina que a gente atende, né? A Agnes. Sim. Eu e a Denise estávamos no meio-dia, no nosso intervalo, e ela chegou com o caderno dela escrevendo espelhado, no 5º ano. E a Denise deu uma volta pelo centro, ou não sei mais aonde ela foi, e ela chegou enlouquecida na instituição que nós tínhamos que fazer um projeto. E nós sentamos e a gente fez o projeto, sem saber falar de psicopedagogia. Porque a gente não tinha essa pessoa dentro da instituição. E a gente foi pesquisar e a gente escreveu o projeto e ele foi aprovado. E ele já foi aprovado 4 vezes. Então, assim, o quanto isso é maravilhoso. Tá sendo fácil captar, porque uma coisa é aprovar o projeto, outra coisa é captar o recurso para o projeto. Tá sendo fácil captar para a instituição? Ou esse é um desafio também? Esse é um desafio de todas as instituições, né? Mas eu costumo dizer que não adianta só tu captar o recurso, o projeto. Sim. Às vezes tu elabora um projeto lindo, maravilhoso, tu capta o recurso e tu não sabe executar. Exato. E quando tu não sabe executar, o teu financiador vê de cara que tu não soube executar.
E aí Ele você... fiscaliza. Sim. Então, e aí assim, ó, por que a gente está 8 anos dentro? Não que eu me ache boa em tudo, tá? Nós por- somos. Senão não por que que- chegaríamos onde então, chegamos. Por que a gente está 8 anos com o apoio do Criança Esperança? Aham. Por que esse ano, o Instituto Leno, ele é muito novo. Se a Se gente comparar, pensar, comparado a outras organizações, o Instituto Leno tem uma caminhada brilhante em 18 anos. Então, assim, ó, eu acho que em maio de 2024 foi a prova que a gente precisava. Vocês sofreram com a enchente? Nós perdemos tudo. Nós Também. finalizamos o nosso espaço em abril de 2024. Porque a sede do Instituto Sim. Lennon é um projeto de vida meu. Aham, Eu sonhei, aham, eu desejei aquele espaço. aham. Eu deixei de fazer muitas coisas para viver aquele espaço. Então, assim, lá quando eu comecei a sonhar em 2011, 2012, parecia impossível ter uma sede. E a gente foi buscando, e a gente foi buscando. Quando chegou em 2020, que veio a pandemia, que todo mundo parou, o Instituto Lennon se movimentou, as crianças foram para casa e a equipe ficou na instituição. Nós servíamos marmita para as famílias, não era só para criança, a gente dava alimentação para a família toda. Uhum. E o Instituto Lennon, então, encaminhou e tomou a frente de um projeto aonde, então, a equipe, com mais uma parceira, uma instituição de fora, a gente costuramos naquele ano 38 mil máscaras. Nossa, 38 Foi um mil projeto máscaras. Em quanto tempo? Poucos meses? Foi 2 meses. meses. E assim, ó, que as educadoras não sabiam, algumas não sabiam nem sentar na frente da máquina. Aham. E a gente pegou a tesoura, a gente pegou o cortador, a gente pegou a máquina de costura e a gente confeccionou essas máscaras que depois foram distribuídas para as organizações quando voltaram a atender as crianças. Aham. São Leopoldo. Então, assim, quando estava tudo fechado, a gente revolucionou. E neste mesmo ano, a gente conseguiu, então, dar o nosso pontapé inicial, que foi a construção da primeira fase do Instituto. Sabe, tirar aquele galpão, porque era irônico. Tinha uma fresta na parede, mas tinha um ar-condicionado pendurado na parede que as crianças refrescavam. Então, assim, dava uma chuva, a gente tinha que atender, tirar a criança de lá porque dava goteira. Mas a gente atendia. Então, a gente construiu a primeira fase, que foram 4 salas de atendimento, refeitório e cozinha. Tá. Nossa, já ficou maravilhoso. E aí, captamos, então, 2021, 2022... 2023, imposto de renda, né? Uhum. Que a gente fez mais uma parte. E também, em final de 2023, a gente foi agraciado com uma emenda parlamentar. E projetos, então, do Condedica, que a gente conseguiu finalizar, então, em abril de 2024, a segunda fase da instituição. Uhum. Porque a terceira fase a gente deixou em stand-by, que era o segundo andar. Tá. Porque a gente pensou, eu tinha muito comigo, sabe, que foi muito difícil construir. Não é fácil no terceiro setor conseguir recurso para construir. Sim. Então eu pensei para mim, bom, eu fiz até aqui, tá maravilhoso. Se eu conseguir de alguma forma, a gente faz para cima. E eu e a Denise trocava muito isso. Mas se for para ser sofrido desse jeito, a gente não vai mais. E a gente trocava isso, que ia ser assim. Então, assim, em abril finalizou. Final de abril, a gente não tinha nem inaugurado. Bah. Vem a enchente ali no dia 4 de maio. E cobriu o Instituto Lennon. Então, assim, ar-condicionado, uniforme da FIFA, não sobrou nada. Não sobrou literalmente nada. Nós só conseguimos acessar o Instituto Lennon, então, no dia 3 de junho, para colocar tudo fora. Mas mesmo assim, no mês de maio, a gente já começou a trabalhar, porque as pessoas já começaram. Então, assim, a gente recebeu contato de São Paulo, a gente recebeu contato de Minas Gerais, Sicredi do Alto Xingu. Sicredi do Alto Xingu, Fundo Sicredi de São Leopoldo. Uma empresa da nossa região, a empresa Controy, ela é ligada ao Instituto Elisabetta Randon. Uhum. No dia 15 de março, a pessoa que eu já conhecia, porque a gente já tinha feito projetos lá em 2012, 2013, com o Instituto Elisabetta Randon, pelo ProSocial, me chamou. E ela me disse assim, Delcy,
Elizabeth Randon vai apoiar o Instituto Lennon. Tu faz um projeto com tudo que vocês precisam. Com tudo. Desde o lápis até a máquina de lavar roupa, o ar-condicionado. Tudo. Porque assim, a primeira semana de maio eu só chorava. Eu só chorava, eu não conseguia. Eu ficava pensando nas famílias, eu ficava pensando também em tudo que a gente tinha feito e a gente tinha perdido. Então foi assim, um momento muito difícil. Até que na segunda semana eu chamei as gurias e eu disse, tá, gurias, agora deu. Vamos engolir o nosso luto, porque foi um luto, e vamos trabalhar. E aí a gente foi para o centro de distribuição, separar roupa, até que a gente conseguiu entrar na nossa instituição, mas paralelo a isso, a gente foi construindo o projeto. E ali, assim, então, veio outras coisas e entrevistas com outras pessoas e doações de recursos físicos. Hoje eu tenho plena certeza para te dizer que o Instituto Lennon, financeiramente, saiu muito melhor do que entrou na enchente. É tudo novo. Inclusive o segundo andar. O segundo andar está lá? O segundo andar tá com a semana que vem vai ser colocada a cobertura. Nossa, que fantástico! Então, olha assim, só. sabe aquele desejo de ter um muro na frente bonito, uma calçada, uma quadra para as crianças? Hoje a gente tem. Ai, E parabéns, final do ano a gente vai mérito estar inaugurando isso tudo, porque vai estar tudo mobiliado. Semana que vem. Não, final do Ah, ano. final do ano. Tudo Não, pronto, tudo Final do mobiliado, os móveis novos para salas. A gente vai ter uma sala para os nossos colaboradores, que hoje, se no intervalo deles, eles têm que ficar na rua ou no meio, que não temos. Sala para essa equipe técnica maravilhosa, que faz tanta diferença no nosso trabalho. Então, isso é transparência. Gurias, que emoção, parabéns. Precisa de uma equipe de gestão forte aí para poder administrar tudo isso. No meio de tudo isso, assim, a Denise iniciou a fala antes, falando do projeto de gestão que era a ESUL naquela época, que veio para dentro do Instituto Lennon, assim, então, em 2014. E, assim, a gente achava que a gente tinha gestão, porque a gente ia nos cursos, né, da Parceiros Voluntários. Eu e a Aline, assim, a gente sempre foi muito ativa nos cursos da Parceiros, porque a gente queria aprender e a gente não sabia mesmo. Quando eu fui fazer meu primeiro fluxo de caixa, eu quase morri chorando, porque eu pensava, meu Deus, eu não sei fazer isso, mas eu tenho que fazer isso, porque eu quero fazer, então vamos lá. E aí, a gente começou, então, com a ESUL, o processo de gestão. Mas eles queriam um processo de gestão não só para a gente ter implementado, mas que, de fato, fosse um processo que fizesse diferença na vida da instituição. E aí, eles nos desafiaram, então, pegar o manual de gestão do PGQP, Programa Gaúcho de Qualidade, transformar ele para o terceiro setor e ter os nossos processos definidos. Fizeram isso, gurias? Sério. Em que ano? Hoje a gente tem 2014. 2014 e 2015 a gente só trabalhou. E a gente ganhou melhores Para homens, né? 2016... Sim. Ganharam Sim. o troféu? Em 2016 a gente foi agraciado, então, Parabéns, com a medalha de gurias. bronze pelo PGQP. Nossa! Que eles avaliaram os nossos processos e os nossos processos estavam de acordo com o Programa Gaúcho de Qualidade. E em 2018 a gente ganhou, então, o prêmio Melhores ONGs. A gente ficou entre as 100 melhores ONGs para se doar. Ah, isso aí. Então, assim, isso é resultado de muito trabalho, de muito choro de uma equipe. Porque eu vi a minha equipe chorar muito. Porque queria alcançar aquele objetivo e não era fácil. Tu imagina um manual todo voltado para o primeiro setor e a gente lá no terceiro setor tendo que desmembrar ele e adaptar para o terceiro. Fora as demandas da rotina. Com certeza, Sim. tudo tinha que continuar, não dava para parar. Então, assim, a gente é abençoado, E a gente Entendo. pegava mas uma com linha, muito trabalho. Claro. a gente pegava uma linha, né? De, não, agora tá certo. Na ideia, a gente fazia toda. A gente estendeu um papel pardo na parede da biblioteca e começou, não, agora tá certo, é aqui. A gente só vai conversar com eles, dizer o que a gente planejou e continuar escrevendo. Não, não é assim. Chegava o auditor. Não é assim. Tem que mudar. Daí eles olhavam e diziam, mas pega o manual lá da empresa pra vocês olharem e vocês vão ver. Tá bom, vamos tentar mais uma vez. E aí você separar o que eram os seus clientes. Qual que é o teu cliente no terceiro setor? Mas da onde eu vou tirar cliente se eu não vendo? Tu vende. Tu vende. Inclusive, nós vamos falar sobre isso no próximo minuto. Agora, não é à toa
que a Sicredi Pioneira, a Fundação Social da Sicredi Pioneira, selecionou vocês entre os 10. Olha só, a responsabilidade e o mérito. Gurias, é porque quando a sociedade tem que investir seu dinheiro, tirar do seu bolso e colocar numa instituição porque quer ajudar ela, quer ter segurança de que essa entidade sabe multiplicar esse recurso. Então, esse trabalho de vocês é muito importante, ter essa visibilidade é muito importante. Agora, que vem a pergunta dos clientes, a sociedade. Como é que a sociedade ajuda vocês? Como é que a sociedade chega em vocês? Como é que ela contribui? Como é que ela tira do bolso dela? Ok, eu quero botar meu dinheiro, meu recurso numa entidade que tem gestão, numa entidade que tem transparência. Como é que ela faz? Além da questão da dedução de impostos, como é que vocês trabalham? Como é que vocês operam essa relação de captação de recursos, além do convênio com a prefeitura? Então, hoje no terceiro setor tem vários meios de se captar recurso, Sim. né? E também a gente tem que levar em conta que não é só o recurso financeiro. Às vezes o recurso humano, o voluntariado, ele é muito maior do que um projeto pago em dinheiro, né? Isso eu gosto muito de frisar sempre o quanto é importante o voluntário nas instituições sociais. Então, assim, pode ser através de imposto de renda, pode ser através de um edital, nota fiscal gaúcha. Cada vez que você vai ao supermercado, à farmácia, que você coloca lá o seu CPF, tá revertendo dinheiro para o Instituto Leno. Inclusive, em 2010, o primeiro carro da instituição foi a Maria Denise e o seu Milton, que é o seu Tuca, que conseguiram pra gente, captando notinha e digitando notinha pra gente conseguir. A gente comprou o primeiro carro da instituição. Olha. Então, assim, tem formas, né? A sociedade pode estar sempre apoiando a instituição por várias partes. Para ser voluntário na instituição, como é que faz? Onde é que chega? Dá para dar o endereço da instituição ou os arrobas? Aproveita este momento, por favor. Acho que a Aline pode passar, né? O Instituto Leno, então, a sede está localizado no bairro São Miguel, o Alfredo Guerut, 788 e 778. É bem ao lado, então, da EMEA Cássia Mimosa, né? Uma escolinha de educação infantil. O arroba do Instituto é @Instituto Leno. Bem difícil, né? E assim, a gente acolhe os nossos voluntários, então, tanto aqueles que chegam lá, né, que batem a nossa porta lá para saber como a gente os recebe, e aqueles que fazem contato, então, pelo Insta, pelo Face ou pelo WhatsApp, né? A gente sempre tenta acolher, então, o voluntário naquilo que ele já tem o desejo de realizar. Habilidades que tenha. Porque tem uns que já chegam, né, com uma proposta. Eu gostaria muito de poder trabalhar com crianças de 6 a 8 anos. Pode ser? Pode, vamos conversar. Nesse caso, então, a nossa coordenadora pedagógica também, né, vai conversar com esse voluntário para ver quais são as propostas, onde a gente pode estar incluindo, né, para poder acompanhar. Até mesmo porque o voluntário, ele não precisa e não deve, né, a gente sempre dá esse suporte, realizar nenhuma atividade com criança e adolescente sozinho, assim. Ele sempre vai ter o acompanhamento e o suporte da instituição. E também tem aqueles voluntários que chegam na instituição e que têm o desejo de fazer ações, né? Que vai, então, ter uma maior amplitude e beneficiar todos os educandos que lá estão. Assim como tem aqueles que desejam participar dos nossos eventos, por exemplo, né? A gente tem vários voluntários que eles realizam ações em prol da instituição, mas não atuam no dia a dia com criança e adolescente. Os eventos, eles são eventos abertos à comunidade ou internos para as famílias? A gente faz eventos abertos à comunidade e também faz internos só para as famílias. Eu queria, assim, só fazer um relato, assim, de formas, né, de doar para a instituição. Não vou citar nomes, porque não vem ao caso, mas esse ano a gente foi procurado por um parceiro nosso que destinou seus bens para o Instituto Leno. E vou te dizer, assim, que não são poucos. E agora, na quinta-feira, ele estava no evento dos 18 anos do Instituto Leno. E um dos momentos ele me procurou e ele disse: Delcy, cada vez mais eu tenho certeza do que eu fiz. O meu dinheiro, para uma pessoa que eu fosse beneficiar, não faria diferença. Mas na mão de vocês vai fazer diferença para tantas outras vidas. Nossa, eu já estava emocionada por conta de toda a apresentação das crianças de dança, de música. E assim, o quanto a equipe se mobilizou para aquele momento. E aí, assim, a gente ouviu um depoimento
só nos mostra que a gente está no caminho certo, né? Então, tem várias formas de você doar. Você pode se doar, você pode doar quanto pessoa física. E, às vezes, a gente pensa assim, meu imposto de renda não vai fazer diferença, é 400 pila. Faz diferença, porque se a gente tiver 10 doadores de R$400, vai fazer diferença. Então, assim, qualquer valor, qualquer trabalho voluntário que você faz diferença na vida das crianças. Haverá mais alguma festa, algum evento até o final do ano ou agora só em 2025? Não, temos ainda muito pela frente, tem a festa de Natal ainda. Olha! As crianças já confeccionaram as cartinhas e as empresas já pegaram. Não tem cartinha mais pra pegar? Já estão faltando cartinhas. Eu acho que eu vou começar a mandar fazer de novo cartinha. Vamos fazer pra Páscoa, já que está. Porque assim, fantástico. Além das 190 crianças que a gente atende na sede, né, e que agora, por conta de toda a questão da enchente, então tem uma variação nesse número, por conta de que algumas crianças não estão na região diretamente, eles vêm alguns dias nas oficinas, mas eles não estão frequentemente os 3 dias, mas nós temos então essas outras 100 que estão lá nas ocupações e que também já confeccionaram suas cartinhas, também estarão presentes na festa de Natal lá na sede, né? E vão ser beneficiadas então com toda essa estrutura acolhida. Que a gente pretende montar. O que a gente tá pensando para esse dia? A gente quer um dia bem legal. A gente quer com ceia de Natal, porque a gente costuma fazer. A gente não faz só uma festinha de Natal. A gente faz a ceia representativa que, de fato, muitas famílias não têm esse hábito de sentar à noite, de fazer o chester, de ter a fruta. Então, a gente faz essa ceia de Natal para eles no dia dessa festa. Então, a gente quer, assim, com muitos brinquedos infláveis, com muita piscina com água. Com picolé. Com picolé, com tudo que eles têm direito, assim, para de fato aproveitar. E esse ano, essa novidade, né, que vem essas crianças da ocupação para fazer essa integração junto com os nossos. Então, acho que vai ser muito legal. Falta alguma coisa, já tá tudo alinhadinho? Falta alguma adoção? Não, assim, passou os 18 anos, agora que a gente vai começar. Então, assim, convidamos os nossos doadores que querem, né, estar... Por favor, empresa de seu Leopoldo. Que querem colocar seu nome lá como parceiro, então, para nossa festa de Natal. Pode fazer contato com a gente, que a gente vai estar achando a melhor forma, né, para essa doação, para essa ajuda. Não faço questão nenhuma de que seja dinheiro. Prefiro que as pessoas doem em, sei lá, agora, graças a Deus, as cartinhas estão todas acomodadas, né? Mas a gente pode receber a doação do Chester, a gente pode receber a doação dos picolés, a gente pode receber a doação de um brinquedo inflável para esse dia. Da batata para maionese, que as crianças adoram. Não pode faltar maionese. Não pode faltar maionese. Bom, vai lá no @ do Instituto, acompanha a programação, faça contato com as gurias, pergunta no que pode ajudar, que tem Sim, oportunidade para todo mundo. Com certeza. Sim. Gurias, antes de a gente encerrar, me bateu uma curiosidade, um insight, porque tu falaste na quantidade, tá integrando, né? Não só os alunos do Instituto, aliás, as crianças e os adolescentes do Instituto, mas os que foram afetados em outras instituições pela enchente, enfim, tudo isso. Vocês acreditam que o Instituto Leno, hoje, ele já atende um número razoável de crianças que necessitam, ou existem mais demanda ainda na região do qual o Instituto não dá conta porque é muita criança? Como é que tá essa questão da evolução do quadro, da necessidade da região com que a gente tem hoje disponível? Então, hoje, a instituição tem uma capacidade maior de atender. Hoje, o problema é o fluxo. Porque para essa criança chegar na instituição, ela passa pelo atendimento, né, que é pelo CRAS, que precisa agendar o seu horário, fazer lá o seu cadastro, e aí após ela é encaminhada para o Instituto Leno. Então, isso tem um processo. E às vezes é um processo que demora um pouco, né? Por conta do funcionamento. Fila. Isso, né? Não a fila pela instituição, porque a instituição, o Instituto Leno sempre botou prioridade à criança e adolescente. Então, mesmo que eu tenha 290 crianças conveniadas com o município e chegam 10 mais, a gente vai atender as 10 mais com recurso próprio. Tá. É só ter o encaminhamento, a logística e a gente vai estar atendendo.
E a gente tá pensando uma novidade, assim, pro ano que vem, né? De voltar a atender as crianças só na oficina oral, não todo mundo. Uhum. Quem precisa no fortalecimento de vínculos ali e quem tem, porque muitos assim, o pai, eu queria que aprendesse um violão, meu filho quer fazer futebol, então vem Tem pro um Leno. sonho, daqui a Vem pouco não tem fazer condição. isso. Uhum. Tem crianças que buscam, assim, né? Acho que umas 3 semanas bateu, assim, algumas meninas lá, né? Somente oficina de dança, né? Outros horários, tem aula de inglês, ou os meninos fazem escolinha de futebol em outros espaços, né? Então, assim, tem alguns que buscam um específico por uma oficina. Claro, Né? tem um Então, desejo, isso, sim. Isso vem a beneficiar também. A gente não deixa de atender, né? Principalmente aqueles pequenininhos ali dos 6, 7 anos, né? Onde é um apoio muito grande para a família, porque a criança está ali no turno que não está na escola, né? A mãe consegue fazer as suas tarefas e também a sua carga horária de trabalho, muitas vezes, né? Mas tem aquele adolescente que ele não vai levantar cedo para ir. Mas se ele puder ir às 10 horas pro violão ou pro futebol, daí ele vai. E hoje a nossa demanda maior tá na idade dos 6 e 7 anos. Uhum. Por conta de que algumas escolinhas da educação infantil, eles entram mais cedo no meio turno na escola, né? Sim. E aí, então, as famílias não têm o que fazer com os filhos. E aí, o Leno é o suporte delas. De toda forma, se não souber como encaminhar via CRAS, alguma coisa assim, bate lá no Procura o Instituto Leno. Que as orientações vão ser, com certeza, muito bem direcionadas e passadas. Com certeza. Gurias, pra gente começar a se encerrar pro final do nosso programa, qual é o maior desafio de vocês hoje? É a rotina com as crianças e com os adolescentes? É a rotina com a equipe multidisciplinar? É a gestão? É a captação de recursos? Hoje, qual é o maior, assim, gargalo pra gente poder entender a realidade do Instituto e como daqui a pouco a sociedade pode se mobilizar para ajudar de alguma forma? Então, dentro, assim, dessas dificuldades, é que eu fico pensando, assim, né? Sim, as gurias estão pensando aqui. Esses dias Será que eu falo todas ou só algumas? Esses dias a Deus até comentava, assim, quando a gente não tem dinheiro é um problema. Sim. Né? Quando a gente começa a captar e daí chega na hora de tu fazer todas as compras que tu precisa, que veio naquele projeto, também se torna um problema, porque daí tu precisa de um tempo hábil para fazer todas as compras, receber tudo, conferir tudo e fazer a prestação de contas, que no caso é ela que faz, né? A gente só recebe. Mas eu acho que dentro dessas dificuldades, assim, às vezes ter os editais e eles não serem tão de curto prazo, né? Porque às vezes, até mesmo por conta da nossa demanda, quando a gente se dá por conta, tá ali para te enviar a tua proposta pro edital, né? Então, assim, essa captação, assim, às vezes a nossa instituição hoje, ela não possui uma única pessoa que vai escrever esses editais, né? Esse é o nosso maior problema. A gente não tem uma única pessoa, então é a equipe, é a Denise, é Delci, eu. Essa equipe aceita voluntários? Sim. Porque daqui a pouco alguém tá indo assistindo, é especialista nessa área. Então, hoje o maior desejo, acho que da Maria Denise quanto presidente, e meu também, claro, né? Mais mãos pensando ter nos projetos. isso, e ter alguém assim que, sabe, porque o que é? Editais existem. O que existe é pessoas que às vezes não sabem fazer e que não têm o tempo hábil para fazer. E nem para monitorar. Então, sabe, eu preciso de uma Cumprir os pessoa prazos. que tenha essa coisa assim de ficar olhando os editais. Ó, esse é o prazo, esse se enquadra para vocês, é na linha da criança, do adolescente, é na linha de atendimento a mulheres. A gente quer muito um projeto com mulheres, com uma lavanderia comunitária, que elas possam lavar as suas roupas e secar e se qualificar enquanto as suas roupas lavam. Então a gente quer muito esse projeto com mulheres. Tá saindo, né? Tá saindo. Tá Vai saindo. sair. Se Deus quiser, vai Tá sair. saindo. Então, assim, pra mim, gerenciar tudo isso não é problema. Mas quando eu tenho que gerenciar e quando eu tenho que também ajudar a escrever um projeto, Aí tranca. que é o que tá acontecendo. Por exemplo, hoje eu passei o dia escrevendo um projeto, já iniciamos o outro e amanhã a gente precisa finalizar, mas eu tenho o fluxo de caixa que eu preciso fazer. A Denise tem as compras no meio de tudo isso. A Aline tem o pessoal do fortalecimento de vínculos para gerenciar. Então, assim, é uma demanda muito grande. E também a questão do nosso espaço, né? Que vai ser resolvido, então, no final do ano. Mas que também é uma demanda pra gente que hoje nos atrapalha.
porque a gente não tem os espaços definidos por conta da obra que está acontecendo e a gente precisa de mais salas. Então, assim, para 2024 tem muitas coisas boas vindo e com certeza se viesse uma pessoa pensando com a gente, a captação de recursos, a escrita de projetos, nossa... Seriam bem-vindas. Seria muito Nossa! bem-vindo. É o pedido de Natal do Instituto Leno, pessoal, por favor, anote. Cada entidade passa por aqui, tem um desejo diferente. E a gente acha, às vezes, que vai ser o mesmo, e não é. Olha só que interessante. Gurias, eu gostaria que cada uma falasse algum sentimento, ou a missão do Instituto, ou algum pedido, ou alguma mensagem para as famílias. Enfim, cada uma de vocês desse um fechamento sobre algo que daqui a pouco a gente não conversou aqui na mesa, mas que é importante a sociedade saber a respeito do Instituto ou a respeito das necessidades de vocês. Olha, aquele momento de respirar. Nossa! Vamos pensar. Então, se a gente vai falar assim sobre um sentimento, eu acho que é um sentimento, quando eu olho assim a minha caminhada quanto à instituição, é um sentimento de gratidão, Uhum. de amor, de transformação. E o que eu peço hoje, assim, que as famílias acreditem nos seus filhos. Que as famílias disponibilizem um tempo para ver os seus filhos, para ouvir os seus filhos. Fala para aquela câmera ali que isso é importante. Por favor. Quero muito que as famílias atendidas pelo Instituto Lennon dediquem um tempo aos seus filhos. É só o que a gente pede de contrapartida. Amor aos seus filhos, compreensão e um pouquinho de atenção. Que dediquem um momento de olhar o que essa criança está fazendo. Ou que seja da escola, ou que seja quanto instituição. Porque muitas coisas boas acontecem na vida dos filhos de vocês. E o tempo vai passar. E às vezes a gente vai faltar na vida dessa criança. Então, assim, muito amor, muita paz, muita gratidão às nossas famílias e principalmente aos nossos pimpolhos, as nossas crianças e adolescentes que nós atendemos. Muito bem. Então, eu acho que acima de tudo, muita gratidão e respeito pelo espaço, né, em que eu trabalho há tantos anos, assim. E eu acho que é o nosso público, né, tanto parceiro, apoiador, colaborador, a gratidão, assim, e olhar para o futuro, né? Eu sempre digo assim, a gente precisa olhar para frente e ver o que mais a gente pode fazer, que passo a mais a gente pode estar dando, né? As nossas famílias, então, em especial, eu também sempre desejo, assim, que consiga olhar para essa criança, para esse adolescente, porque ele é o nosso futuro, ele é o nosso adulto do amanhã, e ele precisa ser cultivado para que ele possa florescer. Lindo Acho que é demais, lindo demais. Então, amplitude do projeto, que a gente consiga chegar mais longe nas famílias, porque tem famílias que não têm o tempo para o seu filho, como deveria ter. Então, assim, que a gente consiga acolher mais as famílias e que eles possam estar mais junto com nós para ter esse sentimento, isso que a Dulce fala de olhem para o seu filho, cuida. Eles têm uns que têm uns dons maravilhosos, eles são maravilhosos, as nossas crianças. Então, assim, aí é um carinho só e eu vejo que eles absorvem esse carinho, né? E eu sei também da dificuldade de um pai, de uma mãe que não tem o tempo para se dedicar, para olhar um caderno, sabe? Então, é isso. Que a gente consiga atingir, que consiga mais ajudar, auxiliar essas famílias a se olharem e olharem seus filhos. Lindo demais, guria. Só gratidão por vocês fazerem parte desse projeto aqui do Pode Ajudar. Eu estou aqui com muita honra com as gestoras do Instituto Lennon, apresentando para vocês esse trabalho fantástico para nossa audiência, sempre com o apoio do Sicredi, da Sicredi Pioneira, da Garbo Decor, Móveis Reinheimer, e também aqui com todo o apoio da SMK Studio Digital, Penso Mais, Ágil de Comunicação, enfim. Estamos aqui fazendo a diferença para vocês também. Espero que a mensagem de vocês chegue muito longe. É essa a nossa ideia, essa a nossa proposta, né? Que as pessoas possam compartilhar, possam também ter uma segurança de onde depositar seus investimentos sociais, vamos dizer assim, que a sociedade ela quer ajudar, mas às vezes ela não sabe como e nem a quem. Então a vinda de vocês aqui é muito valiosa nesse sentido. Então a gente fica extremamente grato em nome de toda a equipe pela presença de vocês, pela participação de vocês e parabenizando, né? O trabalho de vocês que é fantástico. Obrigada e gratidão.
A gente que agradece esse projeto maravilhoso que dá essa oportunidade para a gente estar aqui mostrando, né, o nosso trabalho. Não só o Instituto Lennon, mas são 10 organizações de São Leopoldo nesse primeiro momento, né? E que esse projeto tenha muito sucesso para que venha essa segunda edição, né? E muitas outras possam ser contempladas. É isso aí, gurias. Obrigada pela participação. Até a próxima edição de mais um Pode Ajudar.